Querido investidor, preparei esse vídeo aqui com bastante carinho hoje, porque nós temos uma certa preocupação agora no mercado, né? A gente vê os fundos imobiliários aí que estão presentes na sua carteira caindo sem parar. Você não sabe se está acontecendo alguma coisa com o fundo, ou se é ou por outro motivo, né? Quando a gente mede isso, o IFIX perde 3.000 pontos pela primeira vez desde maio de 2023. E primeiro que esse IFIX, que é o índice que reúne a média de mercado de fundos imobiliários que estão sendo negociados ali. Então, se a gente pega um gráfico, por exemplo, num curto prazo, a gente tem uma perda de 10% na média do mercado global. Tá ali na média de como está sendo negociado esses fundos. Hoje, se a gente pega um gráfico dos últimos 5 anos, apesar dele estar andando meio de lado ali com 1%, 1,9% de rentabilidade, hoje ele retornou para os patamares de 25 de maio de 2023, quando ele bateu 2.999 pontos. O topo máximo histórico dele foi em 12 de abril. Eu até comentei bastante aqui no canal que ele estava batendo em 3.423 pontos. Isso tem acontecido por alguns fatores que você precisa entender primeiro antes de sair vendendo as suas cotas a qualquer preço para o mercado, tá? Isso tem acontecido, pessoal, pela expectativa do aumento da nossa taxa de juros novamente por questões macroeconômicas e por questões das decisões que estão sendo tomadas pelo nosso governo. Então, o que os grandes investidores, o que os investidores vêm fazendo? Eles vêm vendendo as cotas dos fundos, por isso que a média de mercado vem caindo. Para quê? Para aportar aqui na renda fixa, que a gente garante IPCA mais 7,1 ou um pré-fixado de 14,2. Com a renda fixa, você tem um potencial de rentabilidade muito alto, né? IPCA mais 7,1 é uma rentabilidade de quase mais de 14%, se você for analisar a nossa inflação hoje em dia. Então o investidor ele prefere tirar o dinheiro dele da renda variável, que varia, tem volatilidade, tem alguns probleminhas, e coloca na renda fixa e deixa render isso por 5 anos, por exemplo, garantido essa rentabilidade de IPCA mais 7. Isso vence de muitas ações, vence muitos fundos imobiliários, vence muitos outros ativos que são mais arriscados. Então o investidor ele quer essa segurança, ou colocar no tesouro pré-fixado, né? O que a gente tem? A gente tem uma perspectiva de aumento da taxa Selic, hoje com 11,25, e a nossa última reunião do ano está para acontecer na próxima semana, e já é esperado com que essa taxa vai aumentar mais. E a gente tem essa inversão, toda vez que a renda fixa aumenta, nós temos que a renda variável dando esse desconto, caindo. Os investidores de curto prazo, os especuladores, eles tiram o dinheiro dos fundos imobiliários, das ações, colocam na renda fixa, deixa lá rendendo mais, porque é mais segurança. A gente tem inflação mais alta, por isso que a Selic também vai aumentar mais, tá? É um dos fatores. A gente tem também a perspectiva de juros futuros, dessa taxa de juros futuros. Veja, a gente tem que para 2026 12,67, 2027 12,85, 2030 12,83, então próximo aos 13%. Então o investidor ele vai preferir ganhar fixo esses 13% do que ficar brigando com fundo imobiliário, do que ficar brigando com ação, né? Só que, veja bem, assim como em 2015, 2016, o mercado está nos apresentando uma excelente oportunidade para aquisição de excelentes ativos a um preço que nos proporcionará um carrego confortável ao redor dos 11% ao ano, em alguns casos, e um relevante ganho de capital. Então, o que ele está sugerindo aqui para a gente? Ele está mostrando que, nesse momento de maior pessimismo, onde os fundos estão todos em queda, se você compra a cota desse fundo e ele é um fundo bom, é um fundo que não tem problemas internos do fundo imobiliário e sim está caindo por questões externas, você consegue esse carrego, né, e levando esse fundo recebendo dividendos, e na hora que abaixar um pouquinho essa taxa de juros, como era o esperado no início do ano, os fundos vão voltar a subir, você vai ter garantido já as suas cotas num baixo valor de aquisição, e isso vai te dar um dividendo que é muito mais projetivo. E eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que venceram a renda fixa e venceram esse IPCA+, para você tomar mais ciência antes de tomar qualquer decisão sobre os seus investimentos. Se a gente pega, por exemplo, o fundo imobiliário HGRU11, o HGRU11, ele nos últimos 5 anos venceu o IMAB, que é aquele IPCA que eu te mostrei lá, uma carteirinha mixa de índices de renda fixa, né? Então a gente tem, enquanto a renda fixa rendeu 74%, o HGRU rendeu 89,87%. Isso dá mais de 14% de forma anual nos últimos 5 anos. Então, para um fundo imobiliário de tijolo, de varejo, isso é uma
baita rentabilidade junto com distribuição de dividendos, dividendos crescentes, né? A gente pode perceber aqui que o HGRU, antes da gente se desesperar, por que que eu o considero um bom fundo, lembrando que não é sugestão de investimentos, é que ele é muito diversificado, então ele tem várias e várias e várias grandes lojas de varejos e educacionais, né, ou imóveis educacionais, espalhados por todo o nosso território nacional. E ele tem grandes clientes, Carrefour, o Grupo Açaí, a Pernambucanas, a Wydux, o Grupo Ânima, né? Outro ponto importante também, não só de ter esses bons inquilinos, ele tem o quê? Contratos atípicos, que são contratos mais longos e com um contrato mais forte, que se o inquilino desistir do imóvel antes de terminar o contrato, daí tem que arcar com todo o tempo restante ali daqueles aluguéis. Então isso é muito interessante, né? 52% de todos os imóveis está na linha de varejo, 29% educacional, que são pontos onde você vê ali que estão as mesmas empresas há anos, entra ano e sai ano, tá ali. O grupo educacional, tá ali aquele imóvel de varejo ali, ou também tem excelentes imóveis, caso o inquilino saia, há uma concorrência maior pela entrada, né? Então é um fundo também que tem ali quase 3 bilhões em patrimônio líquido, né? 2,8 bi só de imóveis, tem 200 milhões em outros fundos imobiliários, tem 124 milhões em CRIs, tem 100 milhões em LCIs também, tem renda fixa. Então é um fundo que tem uma diversificação muito grande nos seus imóveis, baixa volatilidade, baixo índice de inadimplência, né? Você pode perceber 83 imóveis no total que eu pude contar aqui, então isso dilui isso no patrimônio ali, caso algum imóvel dê um problema, pouco do fundo será afetado. Então é um dos melhores fundos que temos de varejo da Bolsa de Valores. Então veja, vá somando as qualidades para ver se faz sentido, simplesmente porque o IFIX, que é uma média global ali de todos os fundos, tem fundos ruins que estão ali naquele índice, fundo cai, despenca, acaba carregando o índice para baixo. Você, o mercado de fundos imobiliários está muito ruim. Não necessariamente, depende do fundo. O preço da cota é uma coisa, agora o fundo imobiliário em si já é outro patamar. Outro ponto do HGRU aqui também, a sua alavancagem é baixa, 6,5% do seu patrimônio líquido e com saldo diminuindo, né? Ao longo dos anos ele vai diminuindo essa alavancagem, essas dívidas que ele tem pagamento recorrente de dividendos num bom valor, num bom yield e com caixa, né? Fazendo caixa ali para poder ter mais segurança, para poder ter uma negociação melhor. Então a gente percebe que é um fundo que quando você vai lá e compra cotas do HGRU, você está investindo em mais de 80 imóveis de varejo e esses imóveis vão pagando aluguéis para o fundo vai te repassando e você vai somando esses dividendos. Então quando você compra uma cota dele mais barato, o fundo não perdeu qualidade, o fundo não perdeu gestão, o fundo não aconteceu nada de trágico ali no fundo para que ele se justificasse essa saída dos investidores, a não ser essa maior fervor pela renda fixa, tá? Então é mais de preferência também. A gente pode pegar um outro exemplo para você aqui. Primeiro a gente falou então de um fundo imobiliário de varejo, né, de tijolo. Então vamos partir para um de logística para te dar essa diferenciação também aqui, o BTLG 11, né? Olha só. Enquanto a renda fixa nos 4 anos rendeu 31,61%, o BTLG 45,39%. Então, outro fundo que venceu daquele IPCA+, que está todo mundo correndo para investir nele. Ponto positivo de investir em imóveis que têm galpões logísticos porque você está fomentando um grande acúmulo de rentabilidade no mercado via e-commerce, por exemplo. Então, cada vez mais estão se construindo mais galpões. Os galpões do BTLG são num raio estratégico de São Paulo, então 32% de todos os seus galpões ali estão no raio de 30 quilômetros da Grande São Paulo, e isso facilita muito para as lojas, para a fábrica, por escoamento desses produtos, né? Ele tem também o raio 60 quilômetros, que é 40% do seu portfólio, então 72% do portfólio está ali na meiuca de São Paulo, o que é bastante interessante, e isso traz muita concorrência. Saiu um inquilino no galpão, outro já entra, por isso que ele acumula o quê? Uma vacância de só 1%. Veja, pontos positivos, os indexadores é atrelado ao IPCA, então tende aos dividendos dar uma melhorada se a gente tiver uma taxa de inflação maior também. 97% da carteira é IPCA, 47% está alocado em logística, né, em inquilinos de logística, 65% atípico, 35% atípico, né? Tem os tipos de contratos mais mistos ali, então ele tem umas características que fazem o imóvel ser interessante. Veja a qualidade dos galpões, são qualidades excepcionais, com certificações,
São imóveis de altíssima qualidade ali, em pontos positivos, né? O que que ele vem fazendo também? Já dando um guidance de distribuição próxima entre 74% e 80% para os próximos meses, né? Então, tem essa possibilidade dele manter esses dividendos. Então, vá somando as qualidades dos fundos que tem na sua carteira para você ver se faz sentido ou não manter esse fundo só porque ele está caindo o valor nominal da cota, né? Tem boa distribuição de dividendo ali vindo das receitas financeiras das negociações dos galpões que ele vende ou compra, tem a receita imobiliária que são os aluguéis também, né? Então ele vai rentabilizando bastante. Outra coisa que o fundo faz que é interessante é reciclagem de portfólio. Veja o histórico de vendas dele, né? O BTLG costuma desinvestir por ano cerca de 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro, criando valor via reciclagem de portfólio para o cotista. Então ele vai, compra às vezes um galpão que está mais desvalorizado, dá uma mexida ali, vende mais caro, então ele faz essa reciclagem, o fundo fica com essa gestão ativa e ele consegue pegar sempre boas oportunidades, né? Lembrando aí que ele tem mais de 30 galpões ali disponíveis, então estão todos aqui listados bonitinhos. Esses que estão por último aqui em cinza claro são os desinvestimentos. E veja os clientes, né? Açaí, BRF, DHL, Mercado Livre, Ambev, Unilever, Amazon, né? Tem a Shopee, Coca-Cola, JSL, a Claro. Então tem bastante a Nestlé, bastante inquilinos aqui de altíssima qualidade. Então, veja, mais um ponto para analisar no seu fundo, se seu fundo tem essas qualidades interessantes e ele está simplesmente caindo porque o mercado global está tirando o dinheiro dos fundos e simplesmente alocando de qualquer maneira na renda fixa, talvez seja uma oportunidade muito legal de você adquirir essas cotas num valor mais baixo para o seu yield on cost ser maior até no futuro. Quando isso se valorizar, depois você vai ficar aí reclamando que o fundo está caro e você não consegue aportar mais, né? A gente tem também, para finalizar aqui, então olha só, eu te dei por enquanto um fundo de varejo, tá? Um fundo de bastante lojas, é o HGRU, te dei um de logística para diversificar a carteira e agora um fundo de papel para a gente pegar um yield mais interessante. Então a gente tem, por exemplo, o VGIR. Veja, enquanto o nosso índice de renda fixa rendeu 31,61 nos últimos 4 anos, o VGIR praticamente o dobro de rentabilidade, 63%, né? O interessante do VGIR, que é um fundo de CRIs, né? Um fundo de papel, um fundo de dívida, digamos assim, de receber essas dívidas de vários tipos de investimentos, ele tem a maior alocação possível nos seus CRIs, 84,4% da carteira, 15,6% em caixa para fazer negociações, para ter uma segurança, para comprar e vender outros CRIs com mais facilidade, né? E a ideia dele é entregar rendimentos superiores para os cotistas, anexado ao CDI. Então, a ideia de rentabilidade do fundo é CDI mais alguma coisa, CDI mais 3, CDI mais 4, que você garante essa rentabilidade, por isso que ele vem vencendo a renda fixa, por ter essa alta rentabilidade, né? A gente pode perceber aqui, por exemplo, que ele já chegou a bater CDI mais 4,4, no último mês CDI mais 2,2, então ele tem essa rentabilidade que está anexada, tem essa variância porque o valor da cota mudando e o valor do dividendo, que é a rentabilidade total, isso aí faz com que o fundo tenha essa volatilidade nos seus rendimentos, mas é um rendimento ali que está sempre acima do CDI. É um fundo bem interessante, né? Se você olha a carteira dele, 84,38% nos CRIs, os CRIs também não tem, é bastante diversificado, né? O patrimônio líquido ali, o maior, tem quase 6% apenas, com um cupom não tão agressivo, né? CDI mais 3, CDI mais 4, não tem nada aí de CDI mais 7, CDI mais 8, que alguns fundos mais arriscados possuem, né? Tem um pouquinho de caixa aí também, tá? Tá provisionado algum montante de dinheiro importante ali, então um fundo que vem com essa diversificação bastante interessante, tem um valor patrimonial de 1,4 bilhão de reais, então um fundo que consegue mexer nessa gestão, ter uma gestão mais ativa, né? Olha só, ele tá ali mais focado na parte residencial, que ele consegue valores melhores de negociações desses CRIs, né? De escritórios pulverizados, então tá em todos os setores da nossa linha imobiliária aqui na linha de crédito. Então, um fundo bem interessante, tá? Não tem muito o que falar sobre o VG, não tem inadimplência, não tem CRIs com problema, uma carteira bastante diversificada, tem muitos ativos, né? Então, você tem tudo isso, tem que analisar, tá? E quando a gente pega os três, por exemplo, a gente olha que todos eles hoje estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, né? O BTLG 0,87, o HRGU 0,89 e o VG 0,95, em termos de dividend yield.
O BTLG e o HGRU entregaram mais de 10%, o VG ficou 13,7% em dividend yield, bastante agressivo, né? Então, bem interessante, pessoal. É bem bacana mesmo você dar uma analisada com mais critério, não simplesmente só olhar lá a rentabilidade do seu fundo ou a cotação caindo para decidir desfazer ou não, né? Um exemplo prático aqui da minha própria carteira de fundos imobiliários que eu tenho 9 ativos, né? Veja, todos eles estão com rentabilidade negativa hoje, tá? Menos o KNCR, que está segurando aí a minha rentabilidade em 1,49%. Mas o que é importante? Para onde que eu olho também? Olha como meus dividendos estão crescendo com o passar dos anos, né? Então, começou lá bem fraquinho, eu tenho uma curva ascendente de distribuição de dividendos. Então, é nisso que eu foco. Então, quanto mais barato eu compro o fundo imobiliário que está aqui, melhor vai ser para mim no futuro, porque eu vou continuar recebendo os dividendos, sendo que os fundos estão baratos, não porque o fundo está ruim, é porque simplesmente estamos num momento de mercado mais desafiador. Então veja, eu tenho o BTLG, KNCR, o HSLG também, que é um bom fundo de logística, com dividendos crescentes, PVBI também, gosto muito dele, tá? Com uma queda bruta de 21%, tem o FATN, o HSML, o MXRF, o KNCA e o RZA-G11, tem 2 fiagrozinhos aí no fim das contas para poder dar uma diversificação. Então, pontos importantes para você levar desse vídeo é que renda variável varia. Então, o patrimônio vai ondular, as cotas vão cair, as cotas vão subir muito. Então, você tem que focar mais na qualidade do ativo que você está investindo, tá? Os FIIs, os fundos imobiliários não são ações pimentinhas, não são tipo a Ambipar, por exemplo, que estourou 1.000, 2.000% aí de rentabilidade. Então, você não vai conseguir isso. Ficar investindo pensando nessa questão, você vai tomar ferro, tá? Você tem que entender o que vai justificar você sair de um fundo imobiliário, não é se a cota está despencando. Essa qualidade da gestão vem caindo, se ele vem perdendo fundamentos, tá? Foca nessas questões, analisa a sua carteira com mais critério, que eu acredito que você vai ser um investidor cada vez melhor, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia um tema diferente, você vai se tornar um investidor cada vez melhor, tá? Deixa seu comentário aqui pra mim, o que você achou desses 3 fundos. É importante o seu comentário para direcionar novos vídeos aqui, tá? Me fala como que tá a sua carteira aí de fundos imobiliários, que eu vou adorar saber. A gente vai conversar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Seja membro do canal, ajude o canal a crescer, ajude a me doar mais por vocês. Clique aqui no botão Seja Membro. E hoje aqui mais um dia você assistiu no canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.